Nos últimos dias, Moscou foi alvo de um ataque aéreo em grande escala, envolvendo 337 drones não tripulados lançados de forma coordenada pelas forças ucranianas. O ataque, que visou diretamente a capital russa, causou uma enorme perturbação na cidade, interrompendo a vida cotidiana e gerando um clima de grande tensão no Kremlin e em toda a Rússia. Essa ofensiva foi interpretada como uma tentativa ousada de desafiar a soberania da Rússia, uma demonstração de força das tropas ucranianas em um momento crucial do conflito. A defesa aérea russa, liderada pelo Sistema de Defesa Aérea S-400, conseguiu interceptar a maior parte dos drones antes que causassem danos significativos. No entanto, o saldo de vítimas não foi irrelevante. 3 russos perderam a vida e 18 ficaram feridos. Esse ataque, um dos mais significativos desde o início do conflito em 2022, gerou uma reação imediata dentro da Câmara Legislativa russa, onde a indignação foi palpável. No parlamento, líderes como Andrei Kolesnik chamaram por uma represália rápida e contundente, sugerindo que a Rússia usasse seus mísseis Orne, uma das armas mais destrutivas de seu arsenal, para retaliar com força total. "Agora é hora de mostrar nossa força", declarou Kolesnik, enfatizando que Moscou não poderia permitir que tal ataque passasse sem resposta. Esse episódio não foi apenas um confronto militar isolado, mas também um reflexo das tensões geopolíticas mais amplas que envolvem a Ucrânia, a Rússia e suas respectivas alianças. Especialistas apontam que o ataque com drones pode ter sido mais uma jogada estratégica da Ucrânia, talvez apoiada por aliados internacionais, como os Estados Unidos ou membros da União Europeia. A intenção seria demonstrar ao Ocidente a capacidade de a Ucrânia atacar diretamente território russo, além de buscar reforço nas negociações diplomáticas com suas potências aliadas. A medida visa, provavelmente, também enviar uma mensagem sobre a continuidade da luta pela integridade territorial ucraniana. Apesar das perdas humanas e da gravidade do ataque, a defesa russa se mostrou eficaz. Contudo, o governo de Moscou está agora em uma encruzilhada. Como responder a essa provocação? A retaliação com os mísseis Orne, propostos por Kolesnik, poderia ser uma resposta contundente, visando restaurar a ordem e enviar uma mensagem clara ao mundo de que a Rússia não tolerará ataques em seu território sem consequências. Essa escolha não se destina a atingir civis, mas exclusivamente alvos militares, em uma tentativa de evitar mais vítimas inocentes, mas sem abrir mão da força militar necessária para garantir a soberania russa. Se a Rússia decidir seguir por esse caminho de retaliação, as repercussões podem ser profundas. O impacto político será grande, com possíveis consequências para as relações já tensas com o Ocidente. O uso de mísseis de longo alcance poderia agravar ainda mais as tensões com a União Europeia e os Estados Unidos, levando a um potencial agravamento do conflito e a uma intensificação das sanções econômicas contra Moscou. No cenário interno da Ucrânia, o ataque pode também colocar mais pressão sobre o governo de Volodymyr Zelensky, que já enfrenta desafios políticos e econômicos devido à prolongada guerra e suas consequências. Enquanto Moscou pondera sobre a resposta, especialistas continuam a debater sobre as intenções subjacentes da Ucrânia e do Ocidente. Alguns analistas sugerem que o ataque aéreo recente possa ser uma manobra estratégica da Ucrânia, talvez uma tentativa de desviar a atenção de suas dificuldades internas, como a crescente pressão sobre sua economia e as complicações políticas geradas pela guerra prolongada. Por outro lado, há quem defenda que essa ação seja parte de uma estratégia maior, com o objetivo de afirmar a capacidade da Ucrânia de realizar ofensivas diretamente no território russo, demonstrando sua força tanto para o público interno quanto para seus aliados internacionais. Além disso, a questão do apoio ocidental é crucial nesse contexto, pois os Estados Unidos e a União Europeia continuam a fornecer apoio militar e financeiro significativo a Kiev, o que adiciona uma camada ainda mais complexa à dinâmica do conflito. Enquanto essas discussões continuam a tomar forma, o que é inegável é que as próximas horas serão determinantes. A Rússia está em uma encruzilhada e sua reação a este ataque pode não apenas alterar o curso imediato da guerra, mas também redefinir as relações internacionais por muito tempo. A forma como Moscou escolhe responder será observada com extrema atenção em todos os cantos do mundo, já que essa decisão poderá ter repercussões que vão além da esfera militar, afetando a diplomacia, a economia global e potencialmente
crucialmente, a estabilidade de todo o continente europeu. Uma resposta forte e assertiva pode ser vista como uma reafirmação da soberania russa, enquanto uma abordagem mais moderada poderia sinalizar uma tentativa de desescalar a situação, embora tal escolha possa ser interpretada como uma fraqueza. De fato, o impacto da decisão de Moscou se estende para além da Ucrânia, afetando a geopolítica global. Como o recente ataque com drones demonstrou, a guerra no leste europeu não se trata apenas de um conflito territorial entre duas nações, mas de um jogo estratégico onde potências globais, como os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia, estão profundamente envolvidas. A questão da segurança internacional, os interesses energéticos e o futuro das alianças políticas estão todos em jogo, tornando este conflito não apenas uma luta pela soberania ucraniana, mas uma disputa mais ampla pela influência e pela ordem global. Neste cenário, os olhos do mundo estão firmemente fixados em Moscou, aguardando o próximo movimento do Kremlin. A Rússia, uma potência militar com vastos recursos estratégicos e nucleares, mantém um papel central não só no conflito, mas também na dinâmica geopolítica global. O Kremlin tem a capacidade de alterar rapidamente os rumos do conflito, e a maneira como lidará com o ataque recente não afetará apenas o futuro imediato da Ucrânia, mas também o equilíbrio de poder no cenário internacional. A resposta russa pode sinalizar não apenas o caminho da guerra no leste europeu, mas também definir as futuras relações entre potências como os Estados Unidos, a União Europeia e outras grandes nações. Além disso, a Rússia, com sua posição geopolítica única, tem o poder de influenciar mercados globais, principalmente no setor energético. A guerra, que já ultrapassa mais de um ano de intensos combates, continua a desestabilizar várias frentes, com efeitos que vão muito além do campo de batalha. A produção de energia, as cadeias de suprimento e o comércio internacional estão sendo profundamente impactados. Milhões de pessoas, desde os civis na Ucrânia até cidadãos em países que dependem do petróleo e gás russos, têm visto suas vidas alteradas pela instabilidade gerada por esse conflito. A crise tem gerado uma onda de incerteza, não só em países europeus que estão na linha de frente, mas também em potências emergentes e em economias globais que, de alguma forma, estão conectadas a essa guerra. A crescente polarização nas relações internacionais também é um reflexo dessa instabilidade. Por um lado, a Ucrânia, com o apoio militar e financeiro de países ocidentais, busca se afirmar como uma nação soberana. Do outro, a Rússia, enfrentando o isolamento diplomático e econômico, continua a se posicionar contra a influência da OTAN e de potências ocidentais. A maneira como Moscou reagirá a esse ataque será crucial, pois pode tanto reforçar sua postura agressiva e seus interesses de longo prazo, quanto buscar uma reaproximação, o que parece cada vez mais improvável, dada a natureza do conflito. À medida que o mundo observa, a incógnita que persiste é como as potências envolvidas irão adaptar suas estratégias para lidar com o cenário imprevisível que se desenrola diante delas. A União Europeia e os Estados Unidos, por exemplo, têm enfrentado a pressão interna de seus próprios cidadãos, que por vezes questionam o custo da assistência à Ucrânia e a prolongada natureza do conflito. Ao mesmo tempo, a Rússia precisa equilibrar sua resposta militar com as consequências econômicas de uma escalada ainda maior. A diplomacia internacional, embora tenha se mostrado até agora ineficaz em evitar o agravamento da guerra, continua sendo um campo no qual essas potências buscam ganhar vantagem. O que está claro é que a guerra, com suas repercussões em múltiplas esferas, não apenas afeta a região do leste europeu, mas também reverbera nos pilares econômicos e políticos de todo o mundo.